do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. Adultério e prostituição, capítulo 22, de 26. Adultério e prostituição. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nós absolvemos. Antes de proferigarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Do item 13 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas nos domínios do espírito, haja escolhido aquela da mulher em falhas do sexo, para pronunciar a sua inolvidável sentença. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Dir-se-ia que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da terra haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Penetre cada um de nós os recessos da própria alma e, se consegue apresentar comportamento irrepreensível no imediatismo da vida prática, ante os dias que correm, indague-se com sinceridade quanto às próprias tendências. Quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração, no período da reencarnação em que se encontre, investigue as próprias inclinações e anseios no campo íntimo e, em sã consciência, verificará que não se acha ausente do amaranhado de conflitos que remanescem do acervo de lutas sexuais da humanidade. Desses embates multimilenares, restam ainda, por feridas sangrentas no organismo da coletividade, o adultério, que, de futuro, será classificado na patologia das doenças da alma, extinguindo-se, por fim, com remédio adequado. E a prostituição, que reúne em si homens e mulheres que se entregam às relações sexuais mediante paga, estabelecendo mercados afetivos. Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se muito pouco a pouco
o adultério e a prostituição ainda permanecem na terra por instrumentos de prova e expiação, destinados, naturalmente, a desaparecer na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do progresso e da vida. Note-se que o lenocínio de hoje, conquanto situado fora da lei, é o herdeiro dos bordéis autorizados por regulamentação oficial em muitas regiões, como sucedia notadamente na Grécia e na Roma antigas, em que os estabelecimentos dessa natureza eram constantemente nutridos por levas de jovens mulheres orientais, direta ou indiretamente adquiridas à afeição de alimárias para místeres de aluguel. Tantos foram os desvarios dos espíritos em evolução no planeta, espíritos entre os quais, muito raros de nós, os companheiros da Terra, não nos achamos incluídos, que, de certo, Jesus, personificando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença, convocando os homens supostamente puros em matéria de sexualidade a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Evidentemente, o mundo avança para as mais elevadas condições de existência. Fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando renovação. E, com semelhantes ocorrências, surge para as nações o problema da educação espiritual, para que a educação do sexo não se faça irrisão com palavras brilhantes, mascarando a licenciosidade. Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma, então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos neste capítulo 22, Adultério e Prostituição. Emmanuel inicia este capítulo utilizando então de um item do Evangelho segundo o Espiritismo que fala a respeito do adultério e prostituição. Vejam que ele colocou os dois itens ao mesmo tempo. Isto porque adultério e prostituição são correlatos.
estão no mesmo nível de entendimento e provocam as mesmas coisas também. Então, é utilizado a máxima de Jesus, que quando Jesus ensinava ao povo na praça, os judeus querendo pegá-lo, querendo que ele fizesse uma contradição nas suas palavras, trouxeram até a ele a mulher que, de acordo com os judeus, tinha sido pega em adultério. E a lei mosaica dizia que, havendo essa situação, a mulher deveria ser apedrejada. O homem não. O homem estava isento, não tinha nada que fizesse com ele. Mas a mulher deveria ser apedrejada. E quando foi colocado essa mulher à frente de Jesus, Jesus então, interpelado por eles, né, que perguntaram que Moisés mandava fazer aquilo e tal, ele disse então que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Essa passagem então está sendo aqui utilizada com muita propriedade. E então Emmanuel diz que essa sentença, ou seja, é isto que Jesus falou, faz da indulgência um dever para nós outros. Porque ninguém há que não necessite da própria indulgência. Se todos nós estamos passíveis ou já cometemos adultério e prostituição, então nós todos estamos precisando desse perdão, desta indulgência, porque faz essa indulgência, ou melhor, dessa sentença, um dever, para que todos nós possamos, então, ter a indulgência, ter o perdão diante deste quadro. E ele coloca que a passagem nos ensina que nós não devemos julgar o outro com mais severidade do que julgamos a nós. Porque, na verdade, nós condenamos numa pessoa um determinado tipo de assunto e nós diminuímos essa responsabilidade. Nós absolvemos, nós nos colocamos com a justificativa. Então, nós justificamos o adultério para nós, a prostituição para nós e para os outros nós condenamos. Na conclusão aqui da introdução, ele diz que nós não devemos, então, falar da falta alheia quando nós não estamos censurando a nós mesmos, né? Que é preciso que nós vejamos o outro, na verdade, como extensão de nós. Porque se assim o fizermos, nós estamos vendo que o outro também carece de perdão, de indulgência, assim como nós também carecemos. E Jesus, Emmanuel continua, que é curioso notar que Jesus, em tratando de faltas e quedas, ele age escolhido esta passagem. É curioso, porque ele escolheu essa passagem de atirar a primeira pedra. Nesta outra parte, Emmanuel diz que no rol dessas defecções, disserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram mais encravados no ser humano. Isto é, não há quem possa dizer que nas
encarnações pelas quais já passou, não tenha tido problemas nas questões afetivas, nesses chamados erros do amor. Porque se hoje nós podemos, fazer a reflexão do nosso atual estágio em termos de sexualidade, nós podemos perceber que encarnações passadas, nós éramos, vamos dizer assim, mais ignorantes, com certeza nós tivemos muitos problemas nessas questões do amor. E é exatamente o que ele fala, para que cada um de nós penetre os recessos da própria alma. Isto é, que nós possamos refletir e a nossa consciência, os recessos de nós mesmos, vai nos dizer, não é? Que se cada um de nós vai conseguir apresentar um comportamento irrepreensível, não é? Perante os dias que se correm. Então, as tendências vai nos dizer exatamente quem somos hoje e também vai nos dizer o que fomos no passado. Ainda na outra parte, ele volta a dizer que quem não haja varado nesses trânsitos difíceis nas áreas do coração, ele dá ainda mais uma forma de pensar. Que nesse período de reencarnação investigue as próprias inclinações, no campo íntimo, em sã consciência. Verifique se está ausente do emaranhado de conflitos que remanesce no acervo de lutas sexuais da humanidade. Então, se a pessoa fizer uma reflexão, não é, bem tranquila, não querendo se justificar perante Deus, vai realmente encontrar que se nesta encarnação não fez nenhuma questão relativa ao sexo, de uma forma geral, com certeza está guardado em outras vidas de uma forma bem difícil até de trabalhar essa coisa. E ele continua dizendo que desses embates multimilenares restam ainda as feridas sangrentas no organismo da coletividade. Isto é, essa evolução que nós estamos caminhando, traz em toda a coletividade o adultério, essa doença, podemos assim chamar, não é? Que no futuro será classificado como doença da alma. Olha que interessante. Ela se tornou uma doença generalizada de todas as criaturas. Por isso que ela foi classificada de patologia da doença de alma. Mas que vai se extinguindo à medida que tenha o remédio adequado. Porque a prostituição reúne em si homens e mulheres que se entregam em relações sexuais mediante pagas ou não. E ele vai ser extinguido, essa questão da prostituição, à medida que a humanidade vai evoluindo moralmente. E Emmanuel, nesta outra parte, faz uma comparação. Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se pouco a pouco, o adultério e a prostituição ainda permanecem na Terra, por instrumento de prova e expiação,
destinados naturalmente a desaparecer na equação dos direitos do homem e da mulher. Olha que interessante. Então, ele faz uma comparação do adultério e da prostituição, que realmente estão na mesma forma de pensar, que assim como a guerra que já teve mais acirrada no nosso planeta, a pirataria, hoje existe um outro tipo de pirataria, né? Mas também está sendo aos poucos diminuída. A violência homicida, a violência que existe em nossas cidades, né? Crimes hediondos, e a escravidão ainda do passado, que ocorreu com os negros, né? Mas que hoje a gente já vê a escravidão de pessoas também, né? Como é o caso de escravidão, quando se pega uma pessoa, leva para outro país, não é? Então, todos esses flagelos, não é? São considerados coisas que já são do passado, não que extinguiram, mas que aos poucos vão acabando. Mas eles são instrumentos de prova e expiação. Olha que interessante. Porque se o nosso planeta ainda está no mundo de provas e expiações, é porque existe isso ainda. Existe isso. Mas à medida que ele vai caminhando para um mundo de regeneração, esses flagelos vão extinguindo. Quais são? A guerra, a pirataria, violência, homicida, a escravidão, não é? E também a prostituição e adultério. Então, à medida que vai extinguindo isso da Terra, nós vamos ter uma harmonização melhor, nós vamos ter uma condição melhor para promovermos um mundo melhor no qual estamos pleiteando viver. Outra coisa muito interessante é essa colocação agora de Emmanuel, dizendo que o lenocínio de hoje, conquanto situado fora da lei, que hoje está fora da lei, não é? Você não pode realmente fazer isso, né? Adultério, prostituição, mas ele é herdeiro dos bordéis autorizados no passado, por regulamentação oficial, veja bem. No passado, como sucedia na Grécia e na Roma antigas, não é? Então, esses bordéis eram autorizados em estabelecimentos que eram nutridos por jovens. Então, jovens que eram trazidas de outros países, até do mesmo país, como alimárias, isto é, como animais, para que fossem ali colocadas como aluguel. Então, como vivemos diversas vidas, diversas oportunidades na Terra, nós guardamos no nosso recesso do ser esta questão que alimentamos, que já fizemos no passado. Frequentamos diversos locais, não é? Seja como mulher, seja como homem, não é? Ou seja, na época o homem ele tinha todos os direitos, a mulher não é isso? Então, isto é um flagelo que vem do passado. Nesta outra parte, ele diz que tantos foram os desvarios dos espíritos na evolução deste planeta. Então, tantos foram que raros de nós, companheiros da Terra, nos achamos incluídos, não é? E por isso que Jesus personificou na mulher sofredora a família humana. Por isso que Jesus colocou essa sentença dentro da mulher, porque ela personalizando aqui a mulher,
a família humana. E é realmente, porque se não houver a mulher no status que ela se encontrava e que se encontra até hoje, não existe a família. Não que ela seja mais importante do que a mulher, do que o homem, não, não é isso. Mas é que a mulher, ela gera o filho, não é? Sem a mulher não há como gerar uma família nos moldes tradicionais, não é? Então, por isso que Jesus usou essa sentença, colocando a mulher aqui, então, como uma criatura que pudesse personificar a família. E convocando os homens, supostamente puros, em matéria de sexualidade, a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Então, ele convoca nós homens, hoje, no estágio de homens, para que nós lancemos, então, essa infeliz primeira pedra. Nunca podemos realmente pensar assim. Sem consciência, não podemos lançar a pedra em ninguém, em qualquer circunstância. Ainda nessa outra parte, ele fala que, evidentemente, o mundo avança para as melhores condições de existência. E os fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando uma renovação. E semelhantes ocorrências surgem para as nações com problema de educação espiritual, para que a educação do sexo não se faça com palavras brilhantes, mascarando, não é? Então, muitas vezes, as pessoas colocam a educação espiritual do sexo com palavras lindas, mas que não colocam na prática esta educação para as pessoas. Ainda na outra parte, ele diz que cada criatura deve ser respeitada no seu foro íntimo, porque ela é um mundo à parte, para que o amor se consagre nela por vínculo divino, muito mais de alma para alma do que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento. E que esse conceito de adultério e prostituição vão se fazer distanciados do cotidiano e vai apaziguar o coração. E a chamada desventura não vai ter mais razão de ser. Então, quando a criatura for respeitada no seu foro íntimo, não ocorrer isso mais com ela, ela vai começar a ter relações afetivas com pessoas. E por isso, ela vai ter uma vida melhor. Vai acabar o adultério e a prostituição e vai ter uma vida melhor. Desta forma, Emmanuel conclui essa lição, como já disse reiteradas vezes, o que ele escreveu em 1970. É muito interessante nós refletirmos sobre isso, porque nós estamos no ano de 2013, agora nesse exato momento. Então, já foram passados 30 com 13, 43 anos. 43 anos são passados e ele escreveu um texto, uma lição que vale para hoje. E acredito que deverá valer ainda por muitos anos, porque ainda temos esta chaga na humanidade muito presente, que é a prostituição e o adultério. Convido a você a refletir sobre o assunto para que você possa se libertar, se conscientizar, não se culpar, mas, acima de tudo, você não jogar a primeira pedra no outro. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.